Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Curtindo bastante aí o Carnaval 2024? Pois é, Mengão jogou no sábado, venceu por 3-0 Volta Redonda e com um jogo que Matheus Cunha foi o goleiro titular escolhido pelo técnico Tite. E aí me veio o pensamento, Matheus Cunha e Rossi, os dois tendo oportunidades e os dois vindos de um bom jogo, né? O último jogo do Rossi contra o Botafogo e o do Matheus Cunha contra o Volta Redonda, ambos receberam elogios de boa parte da nação, principalmente aqui no Zona, no chat, nos comentários e nas redes sociais. E aí me veio a dúvida: será que o Flamengo está bem representado com seus goleiros, com seus representantes para a meta rubro-negra, ou a lacuna deixada por Santos ainda falta ser preenchida? Essa é a questão que eu resolvo trazer aqui hoje para a gente discutir um pouquinho sobre o guarda-redes, sobre os goleiros do mais querido do Brasil. Logo depois da vinhetinha do nosso querido, amado patrocinador Centauro, a gente vem para tocar esse assunto em definitivo, amigo. É isso aí. Cupons RN10, use lá no site da Centauro ou pelo app e seja feliz, meu chapa. Você consegue aí 10%, né, de desconto para levar o seu manto sagrado ou qualquer coisa que você quiser do site dos caras. Tem de tudo que você possa imaginar, de todos os esportes, todas as modalidades. Teve Super Bowl, então você pode comprar coisa de futebol americano, você pode comprar bola, você pode comprar coisa de natação, tênis. Enfim, use o cupom RN10 que você ganha um desconto, ainda dá moral aqui para a firma que está precisando. Beleza? Tamo junto. Vamos falar então do que interessa. O tópico de hoje é Matheus Cunha e Rossi. O Flamengo está bem servido de goleiros ou falta mais um? Afinal de contas, aquela tosse com pausa dramática, Santos deixou o Flamengo, todo mundo já sabe, e muita gente começou a se perguntar, e agora? Santos indo embora, vamos precisar trazer um goleiro para substituir o nosso ex-camisa 1? Ou será que Rossi, que chegou recentemente, vai dar conta do recado junto com o Matheus Cunha? Eis a questão. Afinal de contas, o Flamengo tem uma quantidade de goleiros aí, né, na base, que participaram também nos jogos do Campeonato Carioca, nos amistosos de pré-temporada também, né? O Baroni, tem o Diogo, enfim, tem alguns talentos aí, umas novidades aparecendo nas categorias de base, que a gente é bom, né, ficar sempre dando uma olhadinha para ver a evolução desses meninos, para ver o potencial futuro desses atletas. Inclusive, tem notícias chegando aí de que o Flamengo está contratando, né, praticamente já contratou um goleiro que foi destaque na Copinha desse ano, 2024, naquele time que o Flamengo, inclusive, mandou para casa, despachou, né, nos pênaltis, né, aquele time novo que acabei de esquecer o nome, que eu acho que era o Aster, né, alguma coisa assim. E esse menino veio para o Flamengo, já deu até entrevista confirmando a situação, mas nada oficializado ainda por parte do rubro-negro. Mas um baita goleiro, baita potencial, menino aí que vai chegar com 1 ano de contrato, né? Aquele famoso 1 ano, né? Os meninos que são contratados para a base, normalmente é de praxe, né? 1 ano de contrato para observação, para ver se vale a pena o investimento para fazer um pagamentozinho maior aí e aumentar o vínculo com o clube, né? Tá vindo um jogador peruano, tá vindo esse goleiro aí também, enfim, boas negociações para o futebol da base, né? Muito se diz também na imprensa uruguaia que o Flamengo está de olho em um goleiro uruguaio, mas para mim não passa nada mais do que apenas um boato. Mas vamos falar do que interessa, vamos falar do que a gente já tem. Nós temos Agustín Rossi, goleiro argentino, que está na tela para você, os dados aí do goleirão. O Agustín Rossi, nascido na Argentina no dia 21 de agosto de 1995, tem 28 aninhos, né, de Buenos Aires, querida, goleiro 1,93 m, 92 quilos e canhotola, né? Esse é o nosso goleiro Agustín Rossi. Para quem não lembra, o Rossi chegou no dia 1º de julho de 2023, né? Ou seja, 7 meses aí de casa, ainda não completou 1 ano com a camisa do Flamengo. Rossi, que chegou depois de fazer história com a camisa do River Plate, foi eleito o melhor goleiro do futebol argentino de 2022, se não me falha a memória, ou 2021, agora não me recordo, mas foi o destaque, não só o melhor goleiro, como o melhor jogador do campeonato argentino, o que não é uma tarefa muito, né, fácil, principalmente para um goleiro, né, que é sempre aquela vítima onde se a bola passar por ele ou se ele falhar, o mundo acaba, né, o mundo cai por terra, mas o Rossi teve o seu mérito lá no futebol argentino, por conta de umas desavenças, foi emprestado para o futebol árabe, jogou lá no time do Cristiano Ronaldo,
e não fez nada por lá, né? Não teve chances e quando teve, não performou, perdeu muito tempo lá, foram praticamente 5 a 6 meses aí inúteis para a vida do Rossi, onde, né, para goleiro, para a vida de goleiro, e eu, como um PhD de goleiros aqui do Zona Rubro-Negra, né, dito por vocês, né, parece que até tem um diploma em Harvard sobre isso, mas não tenho, não sou nada para falar com tanta propriedade, mas entendo do meu jeito. O Rossi ficou 6 meses ali, onde fazem muita diferença para um goleiro, 6 meses a menos de futebol praticamente aí, fazem muita falta e faz o goleiro demorar muito mais do que o normal para se adaptar a ritmo de jogo, tempo de bola e etc. E o Rossi chega no dia 1º de julho de 2023 com a incumbência de tentar resolver a meta rubro-negra. E a meta rubro-negra de lá para cá, meu amigo, deu o que falar, não é verdade? Principalmente com a fase ruim do clube na última temporada. Tudo isso porque Santos fez um belo 2022 e em 2023 o Santos desaparece. O Santos cai de nível drasticamente até a aparição do goleiro Matheus Cunha, que também estamos com os dados na tela para você aí. Matheus Cunha, né, brasileiro, 24 de maio, né, nasceu em 2001, tem 22 aninhos, o goleiro baixo, né, relativamente baixo para a posição. Normalmente goleiros são mais altos do que no mínimo 1,85 aí. O Matheus Cunha é bem abaixo da média, com 1,81 e 79 quilos, o goleiro brasileiro que começou a carreira no futebol paulista, no São Paulo, e surgiu no Flamengo, se não me falha a memória, em 2021. Em janeiro de 2021 ele chega para o Flamengo, vai para a categoria de base, para o Sub-20, se destaca demais no Sub-20, assim como ele já vinha se destacando pelo tricolor paulista. E aí, um ano depois, né, em 2022, mais precisamente no dia 26 de janeiro de 2022, o Rossi faz a sua estreia pelo profissional do Flamengo jogando o Carioca de 2022. Né? Era de praxe o Flamengo fazer essas né, mudanças no Campeonato Carioca, utilizando muitos meninos da base, e o Cunha, né, no caso, acho que falei Rossi, mas é o Cunha, teve essa oportunidade aí em 2022 de defender o manto sagrado já como profissional, um ano depois da sua chegada para as categorias de base, e se destacou. Só que em 22, né, tinha o Santos e aí acabou não tendo muitas oportunidades. Mas em 2023 foi necessário, virou até um jogador fundamental para Sampaoli com a camisa do Flamengo, principalmente pela sua qualidade com a bola nos pés, e teve a confiança da torcida por boa parte da temporada, só que aí com o declínio técnico de toda a equipe, inclusive do próprio Matheus Cunha, que participou efetivamente, infelizmente, das eliminações do Flamengo, né, tanto na Libertadores da América quanto na derrota para o São Paulo na Copa do Brasil, fez com que o caminho de Matheus Cunha fosse ainda mais questionado com a camisa do Flamengo, e aí ninguém mais prestava, né? Não prestava o Santos, não prestava o Rossi, o Matheus Cunha, e o Rossi chega no meio do ano passado, já no meio do furacão, totalmente fora de forma, sem ritmo, sem tempo de bola e nem nada, o que faz com que nenhum dos três se destacassem no restinho da temporada. Depois da chegada do técnico Tite, o Rossi teve todos os jogos na frente da equipe rubro-negra com o comando do técnico Tite. Matheus Cunha parou de ter oportunidades e vinha sendo titular até então, até esse sábado passado, quando o Flamengo enfrentou o Volta Redonda, e o Matheus Cunha, depois de 16 jogos, voltou a ser o titular do manto sagrado, né, do Mengão, na meta rubro-negra. E a gente trouxe aqui também alguns dados sobre o jogo do Cunha no sábado, né? O Cunha, pela SofaScore, teve uma nota 6,9. É uma nota que, entre aspas, ela parece baixa, mas também o Matheus Cunha foi pouquíssimo acionado no jogo, então não justificaria uma nota alta, não teve participação nenhuma, por exemplo, de saves aí, né, que são as famosas salvadas, né, aquela defesa, foi uma apenas do Matheus Cunha durante toda a partida. Toques na bola, por exemplo, foram 35 vezes que ele tocou na bola. Em termos de passes certos, ele deu 30 passes e acertou 23 desses 30, né? 77% de aproveitamento. E passes longos, ele deu 13 tentativas de passes longos, acertando 7 dessas tentativas e apenas uma interceptação, que é o trabalho que teve Matheus Cunha na vitória diante do Voltaço, vitória por 3-0 do Flamengo, então não tem muito o que falar. Dá para ver pelo mapinha aí do lado esquerdo da foto, né, que o Wesley teve a nota 7,1, que é uma nota considerada boa no SofaScore, o Fabrício Bruno nota 7, Davi Luiz nota 7,2,
e o Ayrton Lucas nota 8,5, ou seja, o sistema defensivo não teve muito o que falar, nem teve tanto assunto assim, por exemplo, no pós-jogo, depois do jogo do Voltaço, porque o time não sofreu nenhum gol, então fica inútil, né, criticar ou comentar qualquer coisa que fosse importante de um time que vence por 3-0, não é verdade? E por outro lado, eu também trouxe aqui os números do Rossi no último jogo do Rossi, né, o penúltimo do Flamengo, que foi o clássico contra o Botafogo, um grau de dificuldade bem maior do que o jogo contra o Voltaço. Se você for comparar a nota, aqui o Agustin Rossi tem uma nota maior, tirou nota 7,0 aí no SofaScore, com a mesma saves, né, com uma defesa. E lá embaixo, toques na bola com o pé, que é uma coisa que o futebol atual, que eu detesto, prioriza muito. O Rossi teve menos passes, né, menos toques na bola, foram 31 contra 35 do Cunha contra o Voltaço. Né? Passes certos, ele acertou 20 de 25 passes tentados, uma média de 80%. Lançamento de 9 tentativas, ele acertou 4, né? Ainda teve ali uma defesa de dentro da grande área, que foi uma defesa muito importante, num chute do Tiquinho Soares, e fez com que o Agustin Rossi tivesse essa nota relativamente boa, né? E aí a gente volta para olhar o sistema defensivo desse jogo, que foi um pouquinho mais difícil. O Flamengo vence por 1-0, mas o Varela teve uma nota bem abaixo, por exemplo, 6,4. Fabrício Bruno, 7,4, uma nota mais alta. O Léo Pereira, 7,7, uma nota mais alta, principalmente por conta do gol marcado. E o Ayrton Lucas com a nota 7,3. São os números aí do Flamengo que enfrentou o Botafogo, olhando apenas, né, o sistema defensivo do Mengão. E aí veio o assunto à tona, principalmente quando eu abri meu Twitter depois do jogo e vi meu amigo Fabrício Lopes, né, grande Fabrício Lopes, que falou o seguinte no Twitter. Ele escreveu o seguinte: opinião impopular, mas eu acho que o Flamengo está bem servido com Rossi e Matheus Cunha. E aí eu lembrei de que o Santos foi embora e que essa lacuna não foi preenchida. E eu faço essa pergunta para você. A gente precisa contratar um novo goleiro para assumir o lugar do Santos e o Flamengo voltar a figurar 3 goleiros no seu elenco, tendo, né, jogadores para disputar a camisa 1, entre aspas, né, a posição de camisa 1, ou dá para caminhar durante a temporada 2024 com Matheus Cunha, Rossi e um terceiro goleiro que vem da base? Eu quero muito saber a sua opinião. Já deixo a minha opinião aqui sem pestanejar. Concordo com meu amigo Fabrício Lopes. Eu acho que o Flamengo está bem resolvido sim, mas falta aquela palavra maravilhosa que nós rubro-negros detestamos, né? Parece que a cada 2 vezes que a gente fala essa palavra, pelo menos 3 pessoas aí ficam com alergia e precisam passar algum tipo de medicamento aí, de remédio, que é a paciência. Nós não temos paciência. O Rossi não tem nem 1 ano de casa. O Matheus Cunha não tem nem 23 anos. Um goleiro muito jovem, né? Para goleiro é uma idade absurdamente jovem. Seria diferente se fosse um meio-campista ou qualquer outra função do campo sem ser o goleiro. Lembrando também que o Flamengo tem um novo preparador de goleiros, né? Que foi o Rogério Maia, que chegou no dia 11 de maio do ano passado, que também não tem 1 ano de trabalho com a camisa do Flamengo. Ou seja, tudo isso leva um tempo. E eu cito aqui o Rogério Maia por 2 motivos. Primeiro, porque eu acho que ele é um baita preparador de goleiros. E o segundo é que todos os goleiros que vestiram a camisa do Flamengo de 2022 para cá, na minha opinião, possuem os mesmos defeitos. Isso para mim não é coincidência. Isso para mim é falha dos trabalhos anteriores dos preparadores de goleiros do Flamengo, que são trabalhos que demoram e levam tempo, né? Redundância à parte, mas demoram para demonstrar o resultado, né? Para serem consertados esses mesmos defeitos que esses goleiros possuem. Mas, tendo em vista que nós temos um goleiro argentino, experiente, 28 anos, conceituado no futebol sul-americano, e chegando praticamente agora, 7 meses de casa, ainda estando em uma fase de adaptação com essa pré-temporada. Do outro lado, nós temos o Matheus Cunha, que é um goleiro muito jovem, já tem tempo de casa, mas também, por conta da idade, precisa ainda evoluir demais. Eu acho que é um goleiro com muito potencial, que certamente no futuro vejo utilizando a camisa 1 do Flamengo, né, quando for por merecimento, né? Mas com esses 2 goleiros, eu acho que a gente está bem para a temporada 2024. Tem outras prioridades aí, né? Lateral direito, meio de campo, talvez um primeiro volante de marcação, o famoso ponta que o Tite tanto gosta e tanto quer, zagueiro, principalmente, se o Léo Ortiz fechar, eu acho que já fica aí solucionado o problema da zaga, mas na parte do goleiro eu acho que a gente está bem resolvido. Então, eu quero saber a sua opinião que interessa. Matheus Cunha e Rossi, estamos bem o suficientes para a temporada 2024? Qual é a sua opinião do momento sobre eles? Rossi ou Matheus Cunha? Qual dos dois merece ser considerado o titular dos 11 do Bigode, né? Aquela famosa
time base, né? A base do time do técnico Tite para a temporada 2024. Eu voto no Agustin Rossi. Acho que o Matheus Cunha tem muito potencial, mas ainda tem muito o que aprender, muito ao que evoluir. E talvez colocá-lo, jogador assim, jovem, por exemplo, para já aguentar alguma certa carga, né, de pressão de jogos importantes, eu acho que pode ser prejudicial. A mesma coisa que eu acho sobre o Wesley, que é muito jovem, que não deveria estar no profissional do Flamengo, né, da forma que foi, mas por conta dos inevitáveis fracassos da lateral direita, ele foi subindo e ganhou oportunidades, mas eu acho que o Flamengo poderia investir, recuar ele um pouquinho para prepará-lo mais, porque eu também vejo potencial, não acho esse de todo mal como a galera rotula, não. Mas, sobre o goleiro, eu penso a mesma coisa do Matheus Cunha, que eu leio muitos comentários negativos sobre ele, mas o jogo do Voltaço, né, contra o Voltaço, não exigiu muito do nosso goleirão, mas eu espero que durante a temporada ele receba oportunidades do técnico Tite para que os dois goleiros consigam aí evoluir juntos, aprender juntos e fazer o Flamengo ganhar ainda mais segurança no sistema defensivo. Tá bom? Quero saber a sua opinião. Matheus Cunha e Rossi, estamos bem servidos? Ou precisa de mais um? É isso, fico por aqui. A gente se vê durante essa semana aí. Eu vou estar com vocês aí 3 vezes nessa semana para a gente discutir qualquer assunto aleatório que seja. Inclusive, participe aqui nos comentários, manda para mim o que você gostaria que eu trouxesse aqui para a gente debater, para a gente trocar uma ideia nessa live, não ao vivo, né? Para esse vídeo gravado aqui do Zona Rubro Negra, para a gente trocar uma ideia durante essa semana, tá bom? Vocês pedem aí, a gente analisa e faz o mais rápido possível para gerar um entretenimento com vocês aí. Peço a moral de vocês, se você curtiu esse conteúdo, deixa aquele like, tá bom? E compartilhe com seus amigos para a gente debater um pouquinho mais sobre a meta, né? O guarda-redes do Flamengo, Matheus Cunha e Rossi, os goleiros do Mengão para a temporada 2024. Conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio. Um forte abraço para você que assistiu até aqui. Valeu, saudações rubro-negras. Abraço.